nós falamos sobre o diabo, o grande negociador, não foi isso? Lembra disso? Nós falamos que ele tentou negociar com o Senhor Jesus, ofereceu tudo e Jesus não aceitou nada do diabo. A triste realidade é que muitas pessoas estão aceitando os pratos de lentilhas, aceitando as ofertas do diabo e se curvando para quem não deveriam se curvar. Infelizmente, o que Jesus fez colocando o diabo no lugar dele, dizendo não para o diabo, poucas pessoas fazem. Muitas pessoas, infelizmente, quando são tentadas, caem nas tentações. Quando são provadas, são reprovadas. Infelizmente, o diabo tem tido vantagens na vida de muitas pessoas que frequentam a igreja. E isso é preocupante. Tem uma coisa que eu fico preocupado na igreja. Eu estou falando do espírito do engano. Porque quando a pessoa está dentro da igreja, no pecado, na vida errada, e ela acha que está salva, isso é preocupante. Porque se ela está perdida e ela enxerga que ela está perdida, fica mais fácil ajudá-la. Mas quando ela está dentro da igreja, vivendo lá fora uma vida errada, achando que está bem, isso é preocupante. Como também é preocupante as pessoas que acham que tem o Espírito Santo, mas não tem frutos. Porque quem tem o Espírito Santo tem que dar frutos. Você não pode medir o seu batismo no Espírito Santo com falar em línguas, porque até o diabo fala em línguas. Mas pelos frutos que você está dando. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo e ela enxerga que ela não tem, também é mais fácil. Mas quando ela acha que tem e não tem, fica mais difícil. Quando a pessoa se batizou nas águas de verdade e ela deixou a velha criatura lá dentro, ótimo. Mas quando a pessoa desceu as águas e só se molhou e desviou e voltou para o pecado e está vivendo uma vida errada, e ela diz: não, eu sou batizada, isso é preocupante, porque ela está sendo enganada dentro da igreja. Ela se molhou e pensa que se batizou. Então ninguém melhor do que você é inteligente para pesar a sua vida e não deixar com que o diabo te engane. Eu repito, quando o negócio são almas, ele é o grande negociador. Ele não quer saber sua idade, ele não quer saber do seu corpo, ele quer saber da sua alma. Todas as vezes que eu entrevistei uma pessoa manifestada com demônios, e eu perguntei o que ele mais quer da pessoa, todas as vezes foram unânimes: a alma. Nenhum nunca me disse que queria o cabelo, que queria o carro, que queria o corpo. Sempre disseram: eu quero a alma. Eu não vou perder a alma dela, eu não vou perder a alma dele. Eu já ouvi isso várias vezes. E algumas pessoas, eu vi o diabo perder a alma delas, porque elas tomaram uma decisão. Outras realmente o diabo não perdeu, porque a pessoa não tomou a decisão que deveria ter tomado. Infelizmente, desgraçadamente. E o diabo conseguiu o que ele queria: que a pessoa morresse, e morresse sem salvação. Eu queria hoje falar com você sobre a conversão total,
radical. Olha o que diz Joel 2, versículo 12. Diz assim: ainda assim, diz depois aí? Depois ou agora? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em quê? Em irar-se. Ele se ira, Ele é tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha aqui para mim, por favor. Você já se converteu? Mesmo? Eu não estou perguntando se você melhorou. Eu não estou perguntando se você abriu mão de alguns erros que você cometia. Eu estou perguntando se você já largou tudo de errado. Se de fato você se converteu. Não é Deus que converte ninguém. Se dependesse de Deus, Ele convertia o mundo todo. Ele diz: quando te converteres, é uma decisão. Você ouve a palavra de Deus, como um dia eu ouvi, e é por isso que eu prego. Eu prego porque um dia pregaram para mim. Eu ensino aquilo que me fez bem, porque eu estava caminhando. Vamos dizer que aquela mesa simboliza o inferno, e vamos dizer que o candelabro ali simboliza Deus. Eu estava aqui, caminhando para o inferno, preso nos meus pecados, fazendo a minha vontade, vivendo como eu queria viver. Eu andava aqui. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus. Eu enxerguei aonde eu ia parar, cedo ou tarde, se eu continuasse naquele caminho. Eu entendi que não existem 3 opções, só 2. Ou a pessoa está no caminho errado ou no caminho certo. Ou a pessoa está caminhando para o inferno ou ela está caminhando para o céu. Eu entendi isso. Não existe mais ou menos. Não existe coluna do meio. Ou a pessoa está caminhando para o inferno ou ela está caminhando para o céu. Eu sei que muitas pessoas aqui dizem: eu não quero o diabo. Tá bom. E o pecado, você quer? Porque quem quer o pecado quer o diabo. E o mundo? A Bíblia não manda só você não dar lugar ao diabo. A Bíblia manda você abrir mão do mundo, do pecado e negar a si mesmo. Isso é conversão. Eu estava aqui andando nessa direção. Eu ia me perder. Aliás, eu já estava perdido. Eu estava aqui, nesse caminho. Graças a Deus que eu não morri nesse caminho. Eu ouvi a palavra, eu pensei e eu me converti. Então, nesse caminho que eu andava, eu me converti totalmente, virando as costas e mudando de direção. Eu não fiz isso aqui, eu melhorei um pouquinho. Eu já larguei muita coisa. Eu já melhorei bem. Não foi 30 graus, 90 graus. Foram quantos graus? 360 não, senão eu ia voltar de novo para cá.
Tem gente que falou, me converti mesmo, isso, 360. 180 graus. Eu estava aqui, ó. Estava indo para lá. Eu estava me aproximando do inferno. Eu ouvi a palavra. Então foi assim, ó, radical. Não foi um pouco, não foi uma melhora, foi uma atitude radical que eu tomei. Não tive apoio de ninguém. Para não dizer que eu não tive apoio de ninguém, tinham 2 pessoas que oravam por mim da minha família, minha sogra e meu padrasto. O restante não me apoiou, não. Pelo contrário, criticou. Mas pela minha alma eu fiz isso. Eu mudei de direção. Hoje eu estou aqui. Ainda não cheguei no céu, mas estou caminhando nesta direção. Aqui. Se eu continuar nessa direção, eu vou chegar lá. Cedo ou tarde, eu vou chegar lá. Eu sei para onde eu estou caminhando todos os dias. É difícil chegar lá, tá? Poucos chegam lá, a maioria se perdem. Aqui nesse mundo, aqui, você tem dias de tristezas e dias de alegrias. Sim ou não? Preste bem atenção, por favor. Aqui nesse mundo, nem todo dia você vive tranquilo. Nem todo dia você vive sem problemas. Um dia o mar está agitado, outro dia está um pouco mais calmo. Um dia você ri muito, tem dias que você chora muito. Aqui você experimenta de tudo. Quando abrir o portal da eternidade, você não vai experimentar de tudo. Quem vai para o céu só vai ter alegria, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. É só alegria lá. Aqui no mundo não é só alegria, não. Aqui é alegria e tristeza. Aqui nós perdemos e ganhamos. É a vida aqui. Lá não, lá é só alegria. E lá, bispo, no inferno, lá é só tristeza, lá é só dor, lá é só culpa. Lá não tem Deus, lá só tem demônios. Lá vai ter a culpa de não ter aproveitado as oportunidades que recebeu quando estava vivo. Você está aqui, vamos dizer que esse púlpito é você vivo. O dia que você morrer, então os anjos vão te levar para viver eternamente no céu. E nós estamos lutando para te ajudar para você chegar lá, ou os demônios vão te levar para o inferno. Por mais que eu queira te ajudar para você ir para o céu, eu não posso fazer essa mudança aqui. Essa mudança de você largar o pecado, de você largar o diabo, de você abrir mão das suas vontades, de você romper com o mundo, de você deixar para trás o que passou, de perdoar, de largar os erros. Isso aqui eu não posso fazer por você. Eu só posso pregar. Mas essa mudança aqui, se não aconteceu ainda essa conversão, você continua caminhando para a direção errada. Você ainda não é de Deus. Se você está nesse caminho aqui do pecado, do mundão, do erro, você pode estar dentro da igreja, mas você não é de Deus ainda. O dia que você se converter, se entregar, nascer de novo, o Espírito de Deus vier sobre você, aí sim você vai ser dele, consagrado a ele. Olha esse versículo que eu vou colocar na tela agora, Jeremias 2:3, na versão atualizada. Coloca, por favor. Lê alto aí.
Peraí. Vamos ler com calma. Então Israel era o quê? Grava essa palavra: consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha para mim, por favor. Quando se consagrava um azeite, separava-se o primeiro azeite, a primeira colheita do azeite em Israel, era consagrado ao Senhor aquele azeite. O que significa consagrado? Usado para uma coisa só, usado para as coisas de Deus. Então o óleo era separado, consagrado para ser usado só para as coisas de Deus, certo? Israel era consagrada quando vivia só para Deus. Quando Israel começou a se corromper com os outros deuses, deixou de ser consagrado a Deus. Olha o que você leu. Aqui está, põe de novo o versículo. Só essa primeira parte do versículo. Então Israel está falando de quê? Passado. Era consagrado a Deus. Então olha para mim. O mal que vinha, voltava. O mal que se levantava, caía, porque era consagrado a Deus. Eu te pergunto, você é uma pessoa consagrada a Deus? Porque se você é uma pessoa consagrada a Deus, a sua vida é para servir só a Ele. Você não é aquela pessoa que aqui dentro a sua boca louva a Deus, lá dentro, lá fora a sua boca mente, lá fora a sua boca dá palavrão, lá fora a sua boca engana os outros. Então você não é consagrado a Deus. Se você é consagrado a Deus, você é só dele. As mãos que você levanta para adorar a Deus, lá fora não tira o que é dos outros, não toca na mulher dos outros, respeita o que não é seu. Se você é consagrado a Ele, os seus olhos olham para Ele, não para o que é dos outros, não para o que desagrada a Ele. E Deus vê para onde nós estamos olhando, e o diabo também. Para onde nós estamos olhando é para onde nós vamos, cedo ou tarde. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando você olha para onde não deve, vai para onde não deve, se mistura com quem não deve, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Além de se converter, você estava nesse caminho, caminhando para o inferno. Além de se converter, você tem que se manter nesse caminho. É nesse aqui. Aconteça o que for, você não pode voltar para aquele caminho de onde Deus te tirou quando você estava perdido, que Deus abriu os seus olhos, seu entendimento. Se você é uma pessoa consagrada a Deus, tudo seu é de Deus, seu coração é de Deus, você não guarda nada contra ninguém, seus olhos são de Deus, sua boca é de Deus, você não oscila, você não é uma coisa aqui dentro e outra lá fora. O diabo perdeu você, perdeu. Ele não tem, mas você, escute bem, depois a gente louva. Agora entenda, por favor, use a fé com inteligência. Pese, eu me converti já, ou eu só estou dentro da igreja? Eu estou dentro da igreja do jeito que Deus quer, ou do jeito que o diabo quer? Porque ficar dentro da igreja sem se converter para o diabo está ótimo. Ou não? Ótimo. Ele não quer que quem está lá fora venha para a igreja, porque vai ouvir a verdade. Mas você que está ouvindo a verdade e não pratica a verdade, o diabo está ótimo. Por ele você frequenta a igreja até o último dia da sua vida.
do jeito que você está. Ele só não quer que você se converta. Então a conversão tem que ser total. Amém? Tem que ser dentro, tem que ser para valer, completa. Do contrário, não valeu. E você sabe se você é uma pessoa convertida ou não. Eu não sei, mas você sabe. Tem coisas que o diabo te oferece, que você fala assim: se fosse antigamente eu não pensava duas vezes, mas hoje eu sou nova criatura. Se fosse antigamente não precisava nem o diabo me oferecer, eu já queria. Me oferecendo piorou, mas agora nele me oferecendo enche mais meus olhos, porque eu sei para onde eu estou indo. Por favor, use a sua fé com inteligência. E eu subi aqui hoje para disputar almas. Se de um lado nós estamos puxando você para o lado certo, eu sei que do outro lado tem um diabo para você não entender, para você dormir, para você se distrair, para você pensar em outras coisas. Ele disputa almas, ele não quer perder a alma de ninguém. Em nome de Jesus, que nunca mais a sua vida espiritual seja a mesma a partir de hoje. Que hoje de fato você se converta, rasgue o seu coração e decida de verdade a não viver mais no engano, no caminho errado. Você entende por que eu amo Jesus? Porque eu estava indo para o inferno. Se Jesus não responder mais uma oração sua, você continua com Ele? Ou você só está aqui usando Ele para resolver seus problemas? Você já está focado no principal, que é a sua alma? Eu não sei. Vou ser sincero para você, eu não sei nem mais o que pregar para as pessoas se converterem. Não sei. Eu fico imaginando: meu Deus, quando o Senhor voltar, como é que vai ser? Como é que vai ser? Quantos o Senhor vai levar? A quantidade de seres humanos que já viveram nesse mundo e morreram, eu não sei quantas subiram e quantas desceram, só Deus sabe. Mas eu imagino que sejam muitas que estão lá embaixo, gritando, chorando. Nós não vemos, mas elas estão lá e vão continuar gritando, e ninguém vai ouvir, ninguém vai tirá-las de lá. Mas todas elas tiveram a oportunidade de irem para o céu. Todas. Como você está tendo hoje oportunidade de ir para o céu. Olha esse versículo, que forte esse versículo, Jeremias 6:8. Coloquei, por favor. Qual é a primeira palavra? Leia de novo. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne assolação. E o que? E terra não habitada. Eu queria orar por você, que já foi consagrado a Deus. Sua mãe, sua avó, sua tia te consagrou criança. Você era consagrada, consagrado a Deus. Você teve o privilégio que poucos tiveram, criança. Hoje você não é mais criança. Se você fosse criança, eu não estava preocupado com você agora. Eu ia te ensinar para que lá na frente você não esquecesse, como diz a Bíblia. Mas eu não estaria preocupado, porque se a criança morre, Deus é justo e sabe que ela é inocente. Mas você não, você é adulto. Escolinha é lá. Aqui não é para criança, é para adultos. Quem entende, você entende o que eu estou falando. Você sabe que um dia a morte vai te chamar. E não adianta você ganhar o mundo inteiro, ter tudo o que você quer, porque se você tiver tudo o que você quer nesse mundo
e morrer, e o diabo agarrar a sua alma, ninguém te tira das garras dele, e você não vai conseguir levar nada. Não se iluda com esse mundo. Nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Nem a roupa que você mais gosta você vai conseguir levar. No máximo ela vai com você até o cemitério. Depois sua alma vai sem levar nada. Presta conta com o Altíssimo. A minha também. Mas graças a Deus que eu aceitei Jesus. Graças a Deus que eu aceitei Ele. Ele é meu advogado. Eu vou ser salvo não é por causa das minhas obras, não, por causa dele. Você já foi uma pessoa, sabe, mais firme, mais forte, e hoje você está esfriando tanto, que se você não for despertado, não abrir seus olhos, daqui a pouco nem aqui você está mais. E de repente está tão perto do diabo fazer uma coisa que ele quer. Porque se você está bem com Deus, o diabo pode querer fazer o que for, Deus não deixa. Porque você é consagrado a Ele, você é dele, sua boca é dele, seus olhos são dele, seus ouvidos são dele, tudo seu é dele. Então de quem é de Deus? O diabo? Não é isso que está escrito? Se você quiser, a decisão é sua. Eu só posso pregar, eu não posso decidir. Mas se você diz, bicho, eu não me converti totalmente, eu não me entreguei totalmente, eu até tomei essa atitude um dia, bicho, mas fui voltando devagarzinho. Eu estou quase aqui de novo. Ó, tem gente que estava aqui, e melhorou e parou aqui. Deixou de fazer algumas coisas, mas não está aqui ainda. Está aqui. Mas tem outros que no início da conversão foi radical, total, e pouco a pouco veio aqui, voltou para as amizades, voltou para o mundão, voltou para a pornografia, voltou para a mentira, voltou, está aqui, ou é aqui, ou não vai chegar lá. Se eu me desviar um pouquinho, se eu colocar um botãozinho da minha camisa, um só errado, vai tudo errado. Se eu desviar um pouquinho, já era. Se você já está andando no caminho do céu, graças a Deus, fico tão feliz com você. Mas se você está fora da rota, vem consertar sua rota aqui. Se corrige hoje. Corrige-te, ó Jerusalém. Se corrija hoje. Seja humilde. Você sabe que essa paciência toda que Deus tem com você tem que ser aproveitada, senão seu final vai ser triste. O altar está aqui te esperando. Deus está aqui te esperando. Pode vir fazendo. Abra a sua Bíblia. Hoje eu vou ler mais versículos da Bíblia, mas de vários livros. Então eu vou colocar mais versículos no telão. Mas eu queria começar com esse Provérbios. Coloca para mim, por favor, 18:14. Se você tem facilidade para encontrar na Bíblia, abra aí em Provérbios 18, versículo 14, por favor. 18:14. Provérbios 18:14. Levante aí a sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos te ouvir agora. Então fala com esse povo através da tua palavra. Só vou emprestar minha boca ao Senhor, mas que essas palavras não voltem vazias, que essa palavra que ela vai ouvir possa norteá-la, que ela entenda, que ela, meu Deus, saiba o que fazer quando acabar essa pregação. Eu peço ao Senhor, dai-nos ouvidos espirituais e não deixe nada roubar a nossa atenção. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim agora, para você entender. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que não podem faltar para você
terminar esse ano bem. 3 coisas. E eu queria colocar aí a primeira. Coloque aí, por favor. Lê alto. Tenha um espírito excelente. Primeiro vamos ler esse Provérbios 18:14. Coloca aí 18:14. Quem não tem a Bíblia, acompanhe no telão, por favor. O espírito do homem susterá o que? A sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, o que é que diz aí? Quem o suportará? Olha para mim, por favor. Aqui não está se referindo ao Espírito de Deus, mas ao espírito do homem. Muitas pessoas pensam que para mudarem de vida, elas precisam mudar de ramo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar disso, mudar daquilo. E na verdade a nossa vida muda quando o nosso espírito muda. O nosso espírito faz a diferença. Na outra versão diz: o espírito forte, o espírito firme sustém o homem na doença. Ninguém gosta de ficar doente. A doença é uma situação difícil de nós encararmos. Mas quando a pessoa tem espírito forte, ela pode estar enfrentando a doença grave, que ela está dizendo: Deus vai me curar, vai virar testemunho, Deus é comigo, os médicos vão se converter. Ela tem espírito para fazer frente com a doença. Quando a pessoa não tem espírito forte, qualquer dor, qualquer doença, ela pensa logo no pior. É câncer, vou morrer, estou perdido. Quando eu me refiro a espírito, é mente. Quando a Bíblia fala de transformação, em Romanos 12, a partir do 1, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você tem um espírito forte, você é forte aqui. Quando você não tem um espírito forte, você é fraco aqui. Tem gente que foi roubada. Você sabe qual foi a reação dela? Mas tem Deus para me dar. E seguiu em frente. Tem gente que caiu num golpe. Sabe qual foi a reação dela? Ela sentiu, dói, é difícil, mas ela reagiu bem e falou: vou seguir em frente, mas tem Deus para me dar. Quando a pessoa tem espírito, a reação dela, espírito forte, espírito firme, a reação dela, todo mundo fica admirado, porque pensam que ela vai desabar, e ela enfrenta as situações consideradas difíceis. Ela faz frente com os problemas. Ela é forte aqui, ela não é fraca aqui. A Bíblia fala que Daniel tinha espírito excelente. No livro de Números 24, coloque esse versículo quando fala de Caleb, 14:24, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá o quê? Em herança. Olha para mim, por favor, porque houve nele o quê? Outro espírito. Lembra que os 12 foram espiar a terra que Moisés mandou, e 10 a Bíblia fala que voltaram com espírito fraco, com medo dos gigantes, do desafio, sabe, cheio de medo e passando medo para o povo de Israel. Eu nem sei o nome deles, mas os 2 a Bíblia destaca: Josué e Caleb. Esses permaneceram. Quando você convive com uma pessoa que tem espírito forte, o que sai dessa pessoa te fortalece. Conviver com a pessoa que tem espírito abatido é guerra. Quando você tem uma pessoa assim dentro de casa, é horrível.
horrível. Por quê? Porque tudo ela pensa no pior. Tudo ela pensa de uma forma negativa. Ela é tão fraca que ela já acorda reclamando de tudo. Ela é tão fraca que ela acorda só falando besteira, prejudicando a própria vida dela. Tem gente que, se ficasse calada, estava com a vida lá na frente, mas não aguenta, porque quem tem espírito fraco reclama. Mas reclama de tudo. Pode estar sentindo uma dorzinha, já começa reclamando, não dorme direito. Não, porque eu estou com a dor, não, porque isso, porque aquilo. E a pessoa, quando tem espírito fraco, ela não percebe o quanto ela é fraca. E se você falar assim com ela, olha para frente, Deus é com você. Porque não é você que está sentindo a dor, não é você isso, não é você aquilo. Ela não gosta, ela gosta de encontrar outras pessoas que têm um espírito fraco igual delas, ou igual dela. Por quê? Porque concorda com ela. Ela fala derrota, a outra fala derrota, e vai concordando. Mas quando ela tem uma pessoa de fé do lado, quando ela tem uma pessoa que tem espírito forte, toda vez que ela vem com palavras negativas, a pessoa rebate. Vai dar certo, não pense assim, Deus é com a gente. Espírito não é o de Deus, é o do homem. Por exemplo, a Igreja Universal tem espírito. As outras eu não sei, eu não conheço. Eu me converti na Igreja Universal com 16 anos. Eu não frequentei nenhuma outra igreja evangélica. Nem tenho direito de falar mal de nenhuma, porque Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para pregar o Evangelho. Amém? Não falar mal dos outros, nem achar superior a ninguém. A gente ora por todos, que Deus abençoe todos, que Deus use todos que são dele. E quem é de Deus é assim. Não fica brigando pela igreja, defendendo a igreja, nada disso. Se ela é de Deus, Deus vai defender ela. Fica discutindo com ninguém por causa de igreja. Agora, ela tem um espírito, e o espírito é forte. O espírito é de bater de frente com o diabo. Você pode ver que toda vez que tem alguém manifestado, que tem alguma coisa pesada, o pessoal diz logo assim: leva no Universal. Não é assim? Isso aí só na Universal. Isso aí é na Universal que resolve. Caso cabeludo é da Universal. Porque sabe que se chegar aqui endemoniado, vai sair liberto. Se chegar aqui mal, nós vamos lutar para sair bem. É o espírito da igreja. Agora, existe outra coisa que você precisa, além de ter espírito. E eu quero dizer que se você tem um espírito fraco, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que você pode trocar de espírito. Trocar, pedir a Deus, como Davi pediu, um espírito inabalável. De repente você é uma pessoa muito fraquinha, muito sensível, muito chorona, sabe, uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito coração, e você pode pedir para Deus: troca o meu espírito, me dá um espírito inabalável. Tudo eu me abalo, tudo eu me derreto, tudo eu me entrego, tudo eu jogo a toalha. Então pede para Deus trocar o seu espírito. Quantas pessoas chegaram aqui, eram tão fraquinhas, e hoje são fortes. E além de trocar o espírito, peça para o Espírito de Deus vir sobre você, porque tendo espírito firme e forte, e com o Espírito de Deus, aí ninguém te segura não. Segunda coisa, coloque aí por favor, lê alto. Tem o quê? Olha para mim por favor, escute isso e aprenda. Eu vou colocar um versículo de Gênesis daqui a pouquinho na tela, mas eu queria antes te ensinar uma coisa, te orientar numa coisa. Quantas voltas o povo deu para derrubar as muralhas de Jericó? Deus não poderia ter derrubado na primeira volta? Sim ou não? E por que ele não derrubou? Quando Naamã deu o primeiro mergulho no Rio Jordão, ele estava com lepra. No primeiro mergulho, Deus não tinha poder para curar ele, não? E por que não curou? No primeiro dia que você chegou aqui, Deus não tinha poder para mudar tudo na sua vida, não? E por que não mudou? Para o nosso próprio bem. Dê tudo fácil para o seu filho, para você ver o monstro que você vai criar. Só diga sim para o seu filho, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Não ensine a ele o valor das coisas, não, para você ver o que é que vai acontecer quando você partir desse mundo. Tudo que você lutou para conquistar, ele perde rapidinho.
espírito de perseverança agrada a Deus. Agrada. O diabo, ele fica louco para você desanimar, e ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, e têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos. Você não para diante de perseguições, diante de invejas, diante de nada de ruim. A ansiedade é inimiga da perseverança. Perseverar é difícil. Você lembra da história de Isaac? Ele cavava um poço, os inimigos vinham e entulhavam o poço. Só que ele ia e cavava outro, eles entulhavam de novo. E ele cavava outro e achava água, e eles entulhavam de novo. E ele cavava outro, até que chegou um momento que os inimigos pensaram assim: ó, não dá mais para ir contra ele. Vamos se unir com ele, porque ele não desiste, ele é perseverante. Entulhava os poços, ele abria outros poços, e ele foi em frente. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere, e também não tenho dúvidas que o diabo quer que você pare, e tem pessoas que torcem para você parar. O que você vai fazer é problema seu. Teve um homem que ele estava pensando em suicídio, pensando em besteiras, e o filho dele ligou para ele e falou: pai, eu me espelho no Senhor, o Senhor é meu exemplo. E ele disse que essa palavra foi tão forte que ele tirou os pensamentos ruins da cabeça dele, porque ele viu que o filho se espelhava nele. Tem pessoas que se espelham em você. Seja forte. É difícil perseverar, é difícil. Tem gente que é muito ansiosa. Se ela estivesse lá na época das 13 voltas da muralha, ela ia dar volta assim: ó, cadê a rachadura? Não estou vendo nada. Já dei 10, cadê? Nenhumazinha, cadê a rachadura? Não vai fazer não, meu Deus. Você não precisa ver rachaduras. Você pode não estar vendo nada. Se você continuar perseverando, você vai ver as muralhas caírem. Se você continuar perseverando, um dia você vai ver uma coisa linda, que são os frutos da perseverança, que são os resultados na vida de quem persevera, de quem não desiste. Tem gente que não saiu da corrente, não saiu da igreja, mas já esmureceu. A oração dela hoje é fraca, a vinda dela dentro da igreja é fraca. Ela vem reclamando, ela vem se arrastando, ela vem dizendo que não vai vir mais. Ela já perdeu esse espírito que ela tinha de perseverar em Deus. Olhe o final dos homens que perseveraram em Deus. Deus não dá as coisas de mão beijadas para nós. Nós temos que perseverar. Mas se você perseverar, você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desistir, o diabo vai comemorar, e pessoas que torcem contra você também vão se alegrar. Não dê esse gostinho, nem o diabo, nem os que torcem contra você. Tem pessoas que se espelham em você. Espírito de perseverança. Não vou desistir, não vou me entregar. Jesus, o Senhor Jesus, quanto maior era a agonia, mas ele orava intensamente. Quanto maior sua luta, mais ore, mais confie, mais persevere, mais use a sua fé, que você vai colher os frutos disso. Ninguém pode impedir de quem persevera colher os frutos. Amém? Primeira coisa, o que é que eu falei? Esqueceu já? Tem um espírito excelente. Segunda coisa, qual foi? Seja perseverante. Você vai colher os frutos. Também quando você começar a colher, vai arrebentar. Terceira e última coisa, coloca aí por favor. Fala alto. Olha para mim por favor, para você entender o que eu vou falar para você. A pior coisa que você pode fazer é você duvidar da palavra de Deus.
Eu disse que você tem que perseverar, lutar. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida, mas Deus tem poder para mudar de uma hora para outra. Ele tem poder para isso. Uma vez a situação em Israel estava pior do que a sua, eu te garanto. Sem conhecer a sua, posso dizer que estava pior. Por quê? Porque os ricos comiam cabeça de jumento. Quem não tinha condições comia esterco de pombo. As pessoas morriam de fome. E o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. E o capitão do rei falou assim: nem se Deus abrir janela nos céus. E Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Preste atenção para você entender. Depois você lê isso na Bíblia. Aconteceu exatamente como ele falou. No outro dia, a coisa virou. E a multidão veio e atropelou ele. No capítulo, acho que é 7:17, 2 Reis 7:17, lê aí. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o quê? O atropelou e morreu. Como falara quem? O homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha para mim, por favor. Do jeito que o homem de Deus falou: você vai ver, mas você não vai comer, porque você é incrédulo. Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias. Lembra quando ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos? Você lembra dessa passagem? Horrível, a maior bagunça, os ossos secos, um cenário horrível. Mas Deus é Deus que muda cenários. Quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo. E Deus perguntou: esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. Ele disse: profetiza. E ele foi profetizando, e os ossos foram se juntando, e dali se levantou um exército. Eram ossos secos, mas aquela bagunça Deus organizou. Eu já peguei testemunhos aqui de pessoas que disseram: bispo, minha vida está uma bagunça. E Deus foi ajeitando tudo. Ele foi tirando pessoas que eu não sabia como tirar da minha vida, Deus tirou. Deus foi trazendo pessoas que precisavam ser trazidas. Gente que chegou para mim e falou: bispo, Deus tirou pessoas da minha vida que na hora eu chorei, mas depois eu descobri o que essa pessoa fazia, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Se você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Pode aprontar com você 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois Deus mostra tudo a você. E quem perde não é você não, quem perde é ela. Na hora, por não saber de tudo, você até sente, mas é Deus arrumando a bagunça para ficar tudo direitinho. Está dando para você entender? De repente, os ossos começaram a se juntar. De repente começou a fazer barulho. De repente, aquilo que parecia que Deus não ia mexer mais, Deus mexeu. Deus mexeu. Tenha fé para profetizar no que está morto, seco na sua vida. Tenha fé. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida, para profetizar na sua própria vida. Tenha fé. Está feia a situação, Deus está permitindo uma situação pesada, horrível. Tem um propósito aí, tem um propósito. Daqui a pouco a coisa vai estar bonita, daqui a pouco muda, mas temos que ter fé. Não temos que ser incrédulos diante das dificuldades. Eu vou te mostrar uma coisa que eu acho importante para vocês. Abra em Tiago 5,17 para terminar. Tiago 5,17.
Tiago capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Se você tem dificuldade para achar, só acompanhar no telão, pode colocar, por favor. Diz assim: Elias, quem? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Não põe o outro não, só o 17. Pode tirar agora. Olha bem para mim, para você entender. A Bíblia deixa bem claro que Elias era homem como nós, ser humano, com falhas, com erros, mas tinha fé. E quando orou para parar de chover, parou de chover. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo seres humanos, tendo falhas, erros, nós podemos usar fé e parar coisas na nossa vida. Tem coisas na sua vida que só vão parar se você orar, se você determinar. Tem humilhações, tem vergonhas, tem problemas, tem coisas ruins que só vão parar de vir quando você orar. Você tem que orar. Você tem que parar. Você tem autoridade para fazer isso através da fé, no nome de Jesus. De vez de ficar reclamando, ora para parar. Ora. Minhas dívidas estão crescendo como uma bola de neve. Os problemas estão vindo com tudo. Não param de chegar mais notícias. Ora para parar. Ora que para. Agora veja o versículo 18. Lê alto aí. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós podemos orar para parar coisas, e nós podemos orar para trazer coisas. Amém? Orar. Orar para parar, orar para trazer. Não é para ficar dependendo do homem. Pastor, ore por mim, bispo, ore por mim. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês. Um prazer, e sem você me pedir, eu oro todos os dias, e Deus é testemunha disso. Eu não faço uma refeição sem primeiro orar por vocês. Eu tenho consciência disso, da minha responsabilidade diante de Deus. Não tem uma noite que eu durmo sem primeiro, antes de dormir, orar por vocês. Mas quando você é uma pessoa de fé, você também ora. Você ora para parar, você ora para Deus enviar coisas, e você vê coisas vindo para a sua vida, o seu encontro, que você sabe que é a resposta das suas orações. Orações. A Bíblia está nos incentivando a orar. Se a nossa voz subir, então desce resposta. Se a nossa voz subir, então nós vamos ter resultados. Escute bem, por favor. 3 coisas você precisa para terminar esse ano bem. Qual é a primeira? Ter um espírito excelente. Qual é a segunda? Perseverar, mesmo sem ver uma rachadura. Vai cair e acabou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não duvide da palavra dele. E tenha fé. Tenha fé para que nos momentos feios da sua vida você determine a mudança, e que você veja pela sua fé Deus mudando o cenário.